Escute isso aqui. O próprio Deus fez uma aliança com o homem. E no capítulo 9 do versículo 16 de Gênesis, o Senhor ele está falando assim para Noé e para nós nos dias atuais. E toda vez que o arco ele estiver nas nuvens, que significa o arco-íris, eu olharei para ele, quem? O próprio Deus. Eu olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna que eu mesmo fiz entre mim e o homem e todo ser vivente da terra. Deus ele fez uma aliança que a terra não mais acabaria como aconteceu a primeira vez no tempo de Noé. Escute uma coisa. Deus, ele tem uma aliança com o seu povo e ele é muito fiel mesmo. Eu posso te prometer milhares e milhares de coisas e não cumprir com a minha palavra, mas Deus não. Quando a palavra de Deus fala assim, porque o povo estava dizendo assim, no livro de Isaías, o Senhor nos esqueceu, o Senhor já não se importa conosco, o Senhor nos desamparou, essa era a conversa do povo. E o Senhor usa o profeta e faz uma seguinte pergunta: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode uma mãe olhar para o seu filho e não se compadecer dele? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer e acontece muito. Lembro um caso aqui na Europa de uma mãe, uma enfermeira que trabalhava no turno da noite com 3 filhos e de manhã a primeira coisa que ela fazia era buscar os filhos para levar à escola. 2 ia diretamente para a escola e o terceiro, que era o mais pequeno, ela deixava na creche. Nesta manhã aconteceu algo muito terrível. Por cansaço, estresse, muito estressada por causa do trabalho, ela deixou as 2 crianças mais velhas na escola e o terceiro, que era o mais pequenino, que era para ficar na creche, ela esqueceu dentro do carro e foi dormir. Ela esqueceu, provavelmente o menino deve ter adormecido, não fez nenhum barulho e ela lá esqueceu do menino e estava um calor insuportável naquele dia. Ele ficou trancado por várias horas dentro do carro e só percebeu que havia esquecido a criança porque a creche ligou e perguntou: então, o menino não vai vir para a creche hoje? E ela: não, mas eu deixei o meu filho aí. Não, ele não veio. Quando ela saiu desesperada e foi para o carro, o menino já estava morto, porque o calor, trancado, não conseguia respirar. Não é porque ela quis esquecer o menino, mas o estresse fez ela esquecer da criança. Infelizmente, ela perdeu e até hoje, com certeza, ela carrega esse peso que ela não queria carregar. Aconteceu outro caso também na Europa, aqui perto de Portugal, num país próximo daqui, mas esses foram negligentes. Esses foram muito negligentes. Eles foram comer no restaurante e deixaram a criança trancada dentro do carro. Essa criança, graças a Deus, não veio a óbito, porque os policiais, quando se aproximaram, havia policiais, perceberam que a criança estava trancada no carro chorando, e eles dentro do restaurante. E outro caso aconteceu de um pai que esqueceu seu filho, foi trabalhar, era obrigação dele deixar a criança na escola, mas ele esqueceu o filho dentro do carro e foi trabalhar na empresa normalmente, e também naquele dia estava muito calor e a criança estava trancada lá. Ele só abriu o carro no fim do dia. Quando lá chegou, a criança estava morta. E ainda meu marido falou assim: às vezes a pessoa não esquece o telefone, mas tem a capacidade de esquecer uma criança. Então deixa eu falar uma coisa para você nesse dia. Deus ele não esquece de você nem por um instante. Ainda que você pense assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Deus não esquece de você. O Senhor estava lembrando o povo, estava falando assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pode. Pode uma mãe esquecer do seu filho que saiu do ventre, do próprio ventre dela? Pode acontecer. Pode ser negligente, mas o nosso Deus não é. Ele fala assim: eu tenho você gravado, eu te gravei na palma das minhas mãos. E por ter gravado você, ou seja, toda vez que eu olho para as minhas mãos, eu lembro de você, eu lembro que o seu nome está aqui. Então Deus está dizendo para você: eu lembro de todas as promessas que eu fiz na sua vida. Eu lembro de cada palavra que eu prometi para você. Eu não te desamparei. Eu não te deixei só. Mas isso não significa: mas por que eu estou passando por isso? Porque o próprio Jesus falou: tereis aflições.
Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas isso não significa que o próprio Deus esqueceu de vocês. Ele conhece você, Ele cuida de você, Ele tem zelado por você e Ele está dizendo para você, eu tenho você, eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Eu tenho você gravado aqui. E toda vez que eu olho para as minhas mãos e eu levanto as minhas mãos, eu tenho você aqui. Então, pare de duvidar, pare de questionar Deus, fala, não, mas Deus me desamparou. Não, Deus não te desamparou. E se esse processo está doendo e você não está entendendo, ore ao Senhor. Ore de coração, de todo o teu entendimento. Sabe por quê? Porque quando você entrar no teu quarto, orar ao Senhor de todo o teu coração, você vai ver que Deus vai dar discernimento para entender por que você está passando por isso. Porque Ele nos explica também quando precisamos explicar. Tem coisas que Deus não dá satisfação a ninguém, mas por amor a você, e Ele nos ama, a maioria das vezes, quando nós pedimos, Senhor, eu não estou tendo discernimento, por que eu estou passando por isso, mas me ensina a confiar no Senhor. E a ter discernimento daquilo que o Senhor quer me ensinar, porque tudo é um aprendizado. Tudo nessa vida que você passa, Deus está te ensinando algo que ainda você não entendeu, mas você vai entender com o tempo. Então aprenda isso hoje. Deus não te desamparou. O povo também dizia, Deus se esqueceu de nós. E Deus está dizendo, eu não. Pode uma mãe que ama seu filho, até por uma fração de segundos esquecer de seu filho. Mas eu não me esqueço de ti. Eu sei que você pediu, eu sei das suas orações, eu sei o que está dentro do seu coração, eu sei a angústia da sua alma, eu sei que muitas vezes você acorda desanimado, sem vontade, sem perspectiva de nada, mas Deus está dizendo para você, eu sou Deus que faço milagres. Eu entro nas causas, eu faço coisas que você não está à espera. Eu estava ouvindo um testemunho do pulo do gato e eu achei interessante isso. É verdade. Às vezes Deus cria situações que nós não estamos à espera. Né? É como o pulo do gato, já ouviu falar esse ditado? É assim, aquela coisa assim inesperada e de repente Deus vem e faz as coisas acontecerem. Então Deus vai entrar nesse cenário que você está aí duvidando e achando que Deus não tem se lembrado de você, que esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. É uma fase e como tudo passa, como as estações são fases e elas passam, esse problema que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, ela vai passar. E a mensagem é, o Senhor olha para as nuvens e quando vê o arco, Ele se lembra da aliança que Ele fez com o homem. Ele se lembra de cada palavra que Ele falou para você. Ele se lembra de cada palavra, cada promessa que você sabe que está ardendo no seu coração porque ainda não se cumpriu. Está ardendo porque ainda não se cumpriu. É por isso que o fogo tem que se manter aceso, em chama, para que você possa lutar todos os dias. Ainda não cheguei lá, ainda não consegui, mas eu vou conseguir porque há uma promessa de Deus e foi o próprio Deus que me prometeu. Que essa palavra fique no seu coração. Não desista, não desista. Ainda que o inimigo fale assim, desista disso porque isso é muito para você. Não, não é muito para você. Não, porque você serve a Deus e o seu Pai é dono de tudo. Ele pode fazer sim, você não. De fato, muitas vezes a gente não consegue resolver, não está na nossa alçada para resolver, mas o nosso Deus, Ele resolve situações impossíveis. Ele faz coisas que o homem não pode fazer. E Ele está dizendo para você, eu não te desamparei, eu não tenho deixado você sozinho. Mesmo que você fale assim, mas está um silêncio. Mas Ele tem cuidado de você. Você tem observado que nos mínimos detalhes Ele tem cuidado de você. Quando você fala assim, nossa, agora já não dá mais, vem sempre uma provisão para você. Só que você está à espera da provisão maior, não é? Mas Deus está falando para você, eu te tenho gravado na palma das minhas mãos e eu vou fazer coisas grandes e firmes que você não sabe, desconhece mesmo. E vou fazer o pulo do gato, né? Eu achei engraçado ele falar assim, o pulo do gato. Mas depois a historinha é um pouco grande, o vídeo vai ficar longo. Mas é sempre assim. Às vezes as pessoas falam assim, já está tudo terminado, tudo acabado na vida dessa pessoa, não vai dar mais. Aí Deus, espera aí. Há sempre uma surpresa que você não está à espera. Há uma reviravolta que vem aí. E Deus faz isso. Deus faz reviravoltas, Deus cria tempestades para que o vento venha e mova tudo do lugar para estar depois no seu devido lugar. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe sua vida. Amém.